Hoje a gente vai falar um pouco sobre a República Oligárquica. Então a gente vai começar falando sobre o que é o republicanismo. Ele é uma ideologia a qual uma nação ela é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através das eleições. Então, lá no final do século XIX, o governo de Dom Pedro II ele passava por uma grande crise, com muitos desgastes nas relações entre o Estado e as suas bases de apoio. A gente vai ter a oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, os conflitos entre o imperador e a Igreja Católica. Alguns militares eles não concordavam com o governo de Dom Pedro II e em 1888 a abolição da escravatura ela desagradou os grandes fazendeiros e os proprietários de escravos. Aqui a gente tem uma frase que vai falar um pouco sobre esse período. Então, o fim do regime monárquico ele resultou de uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características muito diversas devem ser ressaltadas em primeiro lugar: o exército e um setor expressivo da burguesia cafeeira de São Paulo. Nas primeiras horas da manhã do dia 15 de novembro de 1889, a tropa sob o comando do Marechal Deodoro ela marchou para o Ministério da Guerra, onde se encontrou com os líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada. Os anos de consolidação da República. Então a gente vai ter a República da Espada, que vai ser quando os militares eles tiveram bastante influência nos primeiros anos de República. Então o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, eles representavam o governo militar na primeira fase da República. E a gente vai ter outra república, que vai ser a República das Oligarquias. Então, a política do país ela era dirigida por oligarquias agrárias e por representante civil na presidência. As características da República das Oligarquias é que o poder político ele passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, vai ser conhecida como República do Café com Leite, e os acordos e alianças entre o presidente e os governadores dos estados vai ficar conhecida como política dos governadores. Aí também vai ter a prática do coronelismo, que vai ser a República dos Coronéis. Então, a República do Café com Leite, a política do café com leite ela foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente ele seria paulista e ora mineiro, então teria que haver esse revezamento. O nome desse acordo era uma referência à economia de São Paulo e Minas Gerais, grandes produtores respectivamente de café em São Paulo e Minas Gerais, que é o leite. Então, para podermos entender a política que se estabeleceu durante a República Oligárquica, a gente precisa compreender qual era a situação social do Brasil nos primeiros anos de República. Então, no interior nordestino, sua superexploração, a miséria e a fome eram uma realidade do sertanejo. Havia absoluta obediência ao chefe local, materializado na política pela figura do coronel. A saúde era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos. O trabalho foi uma questão social delicada durante este período que começaram a se desenvolver as classes
médias urbanas, assim como a classe operária, e a prática do coronelismo. Então, o coronelismo ele é um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustentava no controle do voto da população rural e nas máquinas eleitorais. A base da política café com leite tinha nome: coronelismo. Na época, os coronéis, grandes latifundiários, tinham o direito de formar milícias em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Assim, trabalhadores e camponeses se viam subordinados ao poder militar e, sobretudo, político dos coronéis. Coronéis, voto, fraudes eleitorais. Com a capacidade de exercer grande comando sobre os trabalhadores de suas terras, os coronéis eles formavam regime e tributos em suas regiões, estabelecendo impostos cobrados sobre a população. Era também a partir de tal meio de controle que se formavam os traços pelos quais se desenhavam toda a realidade da política nacional. Os coronéis, de acordo com os governantes, determinavam em quem seus comandantes iriam votar. Como naquela época o voto não era secreto, os trabalhadores eles tinham medo de desobedecer às ordens dos coronéis, com receio de sofrerem punições físicas ou perderem suas fontes de sobrevivência. Era o chamado voto do cabresto. Dessa forma, se dava a exclusão política e o controle dos espaços de representação da sociedade, período marcado por práticas autoritárias e violentas. Então, esses trabalhadores eles tinham muito medo de irem contra e perderem suas fontes de renda e sofrerem punições. Conflitos sociais. Então, ao longo da Primeira República, os movimentos sociais de trabalhadores ganharam certo ímpeto, tanto no campo quanto nas cidades. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos de um movimento da classe trabalhadora. A realidade do sertão nordestino, movimentos sociais na Primeira República. Então, o problema da exclusão socioeconômica atingiu as populações do campo e da cidade. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis impulsionavam os camponeses a se aproximarem das alternativas oferecidas pelos líderes messiânicos como José Maria, Antônio Conselheiro, e em situações mais extremas, o chamado banditismo social impulsionava a formação de grupos de cangaceiros que não reconheciam nenhum tipo de autoridade. O cangaço. Entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados, conhecidos como cangaceiros. Estes grupos apareceram em função principalmente das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava às margens da sociedade a maioria da população. Canudos. A história de Canudos começa por volta de 1893. Nessa época, no arraial de Canudos, no vale do rio Vaza Barres, no interior da Bahia, reuniu-se um grupo de fiéis seguidores de Beato Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem o seguisse. Em 1896, o arraial já possuía cerca de 15 mil sertanejos, que viviam de modo comunitário. Sobreviviam com a criação de animais e plantações. O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Os latifundiários perdiam mão de obra enquanto a Igreja perdia seus adeptos. Então,
Padres e coronéis faziam pressão para que o governador da Bahia acabasse com Canudos. Na imprensa, os intelectuais e jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob a acusação de quererem restabelecer o regime monárquico e chamando os sertanejos de bandos de fanáticos e degenerados. O governo da Bahia organizou expedições militares para destruir Canudos como uma terceira derrota. A resolução do problema passou para a competência do governo federal. O arraial foi completamente destruído em 5 de outubro de 1897. Os sertanejos de Canudos, homens, mulheres, velhos e crianças, foram massacrados pelos soldados, que tinham ordens para não fazerem nenhum prisioneiro. Enquanto isso, no sul do país, a estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana, com o apoio dos coronéis, grandes proprietários rurais com força política da região e do governo. Para a construção da estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Esse fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem terras para trabalhar. Outro motivo da revolta foi a compra de uma grande área da região por um grupo de pessoas ligadas à empresa construtora da estrada de ferro. Essa propriedade foi adquirida para o estabelecimento de uma grande empresa madeireira voltada para exportação. Com isso, muitas famílias foram expulsas de suas terras. O clima ficou mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Muitos trabalhadores que atuaram em sua construção tinham sido trazidos de diversas partes do Brasil e ficaram desempregados com o fim da obra. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana ou do governo. Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu no sul do Brasil entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20.000 camponeses que enfrentavam forças militares dos poderes federais e estadual. Ganhou o nome de Guerra do Contestado pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Na área do contestado, diante da crise e insatisfação popular, ganhou força a figura de Beato José Maria. Este pregava a criação de um mundo novo, regido pelas leis de Deus, onde todos viveriam em paz, com prosperidade, justiça e terras para trabalhar. José Maria conseguiu reunir milhares de seguidores, principalmente camponeses sem terra. Os coronéis da região e os governos federal e estadual começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria e sua capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o Beato de ser um inimigo da República, que tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem da região. Com isso, policiais e soldados do exército foram enviados para o local, com o objetivo de desarticular o movimento. Os soldados e policiais começaram a perseguir o Beato e seus seguidores, armados de espingardas de caça, facões e enxadas. Os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais que estavam bem armadas. Nesse conflito armado, entre 5 e 8 mil rebeldes, na sua maioria camponeses, morreram. As baixas do lado das tropas oficiais foram bem menores. Fim da guerra. A guerra vai terminar somente em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender um dos chefes do último reduto de rebeldes da revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. A gente também vai ter, durante esse período, a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina basicamente vai acontecer num contexto de que a população ela precisava ser vacinada, mas não houve uma breve
apresentação para a população do que iria ocorrer. Então, quando os médicos, os enfermeiros, eles batiam na casa das pessoas, as pessoas não tinham nenhum conhecimento sobre o que significava aquela vacina. Então, muitos se recusavam a receber e acabou gerando uma revolta tudo isso. Então, a campanha de vacinação é obrigatória e colocada em prática em novembro de 1904. Embora o seu objetivo ele fosse positivo, ela foi aplicada de uma forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários eles invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando revolta das pessoas. Essa recusa em ser vacinada acontecia pois grande parte das pessoas não conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus efeitos. Revolta popular. As manifestações populares e conflitos espalharam-se pelas ruas da capital brasileira. Populares destroem bondes, apedrejam prédios públicos e espalham a desordem pela cidade. Em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves revoga a lei da vacinação obrigatória, colocando nas ruas o exército, a marinha e a polícia para acabar com os tumultos. Em poucos dias, a cidade voltava à calma e à ordem. A revolta da Chibata. A maior revolta ocorrida na marinha durante o início da República teve como protagonistas marinheiros, quase todos negros e mulatos, recrutados entre as camadas mais pobres da população. Na revolta das Chibatas, os participantes não queriam derrubar o governo, mas acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos que lhe eram submetidos. Os integrantes sofreram intensa repressão, e João Cândido, líder do movimento, foi expulso da Marinha e internado como louco no Hospital dos Alienados. O tenentismo mostrava seu inconformismo com a situação política e social do Brasil, corrupção e eleições fraudulentas, e desejavam afastar as oligarquias do comando do país. Por fim, o modernismo defendia a descrença nos valores oligárquicos e nos valores europeus, denunciavam os problemas sociais. Na década de 1920, o movimento tenentista foi a primeira contestação aberta à República Oligárquica, movidos pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e políticos. Os jovens oficiais do exército acreditavam que o caminho para salvar o país era sua ascensão ao poder. Assim, terminaram por liderar várias rebeliões, começando com a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, com a Revolta Paulista, em 1924, e com a Coluna Prestes, em 1925, culminando com a Revolução de 1930. Agora a gente entra na parte dos movimentos operários. Então, sob a liderança dos anarquistas, ocorreu a maior greve de que se tem notícia na primeira metade do século XX no Brasil. A paralisação iniciada em junho de 1917, ela começou no setor têxtil. Propagou-se rapidamente e atingiu a área portuária e o interior, envolvendo cerca de 500 mil trabalhadores, de 50 mil trabalhadores. As principais reivindicações eram o aumento de salários, proibição do trabalho infantil, jornada de 8 horas, garantia de emprego e direito à associação. O governo ele reprimiu o movimento com todos os recursos de que dispunha, mobilizando a polícia, tropas militares e até a marinha de guerra. Mas não foi bem sucedido, teve de negociar, e algumas das principais reivindicações foram atendidas. Questão social é caso de polícia. Quando havia organizações daqueles que eram injustiçados, as forças oficiais, com o apoio dos coronéis, combatiam o movimento com repressão e força militar. Embora pretendessem implantar um sistema político-econômico moderno no país, os republicanos trataram os problemas sociais como casos de polícia. Não havia negociação ou busca de soluções como entendimento.
O governo quase sempre usou a força das armas para colocar fim às revoltas, greves e outras manifestações populares. Então, a nossa aula ela vai ficar por aqui hoje. E na próxima aula a gente vai dar continuidade